quero te provocar com algumas reflexões, e aí você vê o que você vai fazer com isso. Tá? Você nos permite fazer isso? A Bíblia diz que os seus filhos profetizarão. Então é nosso papel como filhos, como jovens, profetizar. E profetizar é provocar. É provocar as coisas como estão, para ver se elas se transformam naquilo que deveriam ser, né? É isso que o profeta faz, é isso que é o papel da juventude. A juventude, ela sempre vai ser incômoda, gente. Então não é algo exclusivo da sua igreja. O líder de jovens vai sempre ser um incômodo. Por quê? Porque ele foi chamado por Deus para profetizar. Jesus fala assim para Pedro, ó, quando você for mais velho, vão pegar você pela mão e vão levar onde você não quer ir. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Por quê? Porque são novos tempos, e novos tempos requer uma nova visão. E isso não é fácil, o novo não é algo fácil. Abre comigo aí então em Efésios capítulo de número 4. Efésios capítulo de número 4, para a gente ler juntos. Gostei muito desse slogan, né, que foi colocado aqui, um novo tempo, uma nova visão. Nós estamos vindo aí desse período pós-pandêmico, ainda em meio à pandemia, mas já no fim, e são novos tempos. Mas novos tempos pedem uma nova visão, pedem algo novo de Deus. E a pergunta é quem vai entrar nesse algo novo de Deus. Mas não se engane achando que o novo de Deus está ligado à estética. Gente, o novo de Deus não é pintar a igreja de preto, amém? Apesar de você poder pintar a sua igreja de preto, que ajuda a aparecer mais o telão e o LED, não tem problema nenhum. Mas isso não é o novo de Deus, dá para fazer o velho com uma casca nova. Tá? Então o novo de Deus não está ligado à estética, e o novo de Deus não está ligado à tecnologia. Dá para fazer live do velho de Deus. Dá para fazer o velho de Deus em alta definição. Então você contratar uma equipe de mídia, comprar uns equipamentos caros lá, não significa e não tem nada a ver com o novo de Deus. O novo de Deus se refere a uma nova visão, a um novo sistema, a uma nova forma de se movimentar. Então não é sobre um estilo de música, uma estética ou tecnologia. É sobre a coragem de entrar numa forma nova que Deus está fazendo as coisas. Quando o povo de Deus estava no Egito, eles começaram a reclamar em relação à alimentação, né? Que não tinha comida. E aí Deus fez o quê? Quem lembra? O que Deus enviou? Maná. Então de quem veio o maná, gente? De Deus, correto? E aí esses homens, mulheres, famílias começam a acordar toda manhã, de domingo a sexta, e vão lá e colhem o maná. Algo que Deus enviou, um método de Deus, uma forma de Deus fazer as coisas. E aí você pensa comigo, eles ficam 400 anos fazendo isso. 400 anos se movimentando nesse método de Deus. E a Bíblia diz que quando eles então chegam em Canaã, e que o líder, agora Josué, atravessa com eles o Jordão, sabe o que a Bíblia diz? Cessa o maná. E a minha pergunta para você é, será que não se levantou um monte de gente dizendo, ei, não é de Deus a gente entrar aí? Por quê? Porque se fosse de Deus, tinha o quê? Sabe quem tem maior dificuldade com o novo de Deus? Quem se tornou mais profissional no velho.
Os maiores especialistas em colher maná e fazer todo tipo de receita que você imaginar, é quem tinha mais dificuldade com essa nova estação que Deus estava preparando para eles. Então eu posso rejeitar a terra prometida por estar apegado na última coisa que Deus fez. Então nós vamos ter que ter a coragem de olhar e falar: Deus, o que o Senhor está fazendo? Porque Ele está fazendo uma coisa nova. Eis que faço uma coisa nova. E esse é o grande desafio de andar com Deus. Esse novo de Deus, gente, Jesus exemplifica isso através de uma figura, do vinho novo. Quando pergunta para ele sobre jejum, que era um dos métodos, um dos formatos, ele começa a falar para eles, expandindo de jejum para todas as outras coisas, dizendo: ei, vinho novo só se derrama em odre novo. Quem aqui gostaria de viver o vinho novo de Deus? Levanta a mão assim. Então para de orar por vinho novo e se torna o novo odre. Não é sobre o vinho novo que a gente tem que se preocupar. Tem um odre novo, ele vai derramar o vinho novo. Vinho novo é responsabilidade dele, odre novo é responsabilidade nossa. E o que é o odre novo? É uma mentalidade flexível, capaz de suportar esse vinho novo. Porque o que era o vinho novo? Na verdade, ele ainda é um suco de uva que está fermentando. O que é fermentar, gente? Expandindo. Então ele expande, ele volta, é uma fase de experimentação. Mas tem vezes que a gente está tão rígido que a gente não quer experimentação nenhuma. A gente quer saber a hora que o culto começa, a hora que acaba, quem vai falar, todos o nosso método, para que nada saia do que a gente planejou. Só que isso é vinho velho. E Jesus termina dizendo: e o vinho velho é melhor. Que dá um nó na cabeça, né? Por quê? Porque o velho é mais gostoso. Porque eu já sei o que vai acontecer. Só que Deus está nos convidando para entrar em algo novo. Em algo novo. É um novo tempo, é uma nova visão. Então, nós precisamos dessa mente flexível, capaz de suportar as mudanças que Ele está fazendo. E entenda uma coisa: o novo de Deus, a gente usa esse termo novo de Deus, que é novo para nós. Para Deus é o de novo de Deus. Que Ele já fez, Ele é eterno. Então para Ele não é novo para a gente. Mas você vai ver aqui que é o de novo. Que tudo que Ele estava nos apontando para fazer é algo que Ele já fez. E que a maioria das vezes a gente tem que reformar e voltar ao que Ele estava fazendo. Uma vez eu estava com um pastor que eu respeito muito, que me abençoa muito, pastor Paulo Borges. Eu estava numa conversa com ele e ele me fez uma pergunta provocativa. E eu queria fazer essa pergunta para você hoje. Ele me perguntou assim: Douglas, o que você quer? Fazer o novo de Deus mal feito ou o velho de Deus bem feito? Porque você está pegando um bastão. Deus está dando uma oportunidade de fazer algo. Você pode pegar tudo que você já viu, pintar de preto, pôr um LED, comprar uma câmera em alta definição e continuar fazendo o que você está fazendo. Muito bem feito, porque a gente é profissional no que a gente está fazendo, você sabe fazer de olho fechado. O culto lá de domingo, você sabe que você faz de olho fechado. A estrutura que você está, você sabe que você faz de olho fechado. Agora, você tem coragem de entrar no novo de Deus e vai ser mal feito, porque a próxima geração vai aperfeiçoar o que vocês vão começar a fazer agora. Só que é um desafio para nós. Então eu quero ler com você o texto de Efésios, capítulo de número 4. Por quê? Porque Efésios, gente, é o evangelho da igreja, né? É o evangelho da igreja, é onde há uma descrição do que deveria ser a igreja. E Paulo escreve para essa igreja em Éfeso. Então vamos ler. Vamos ler Efésios 4, do 7 ao 13. Olha o que diz, que interessante. E a cada um de nós foi concedida a graça, conforme a medida repartida por Cristo. Por isso é que foi dito, quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativo muitos prisioneiros e deu dons aos homens. O que significa que ele subiu, senão que também havia descido às profundezas da terra.
Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade atingida à medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Feche seus olhos mais uma vez. Papai, está aqui tua escritura sagrada, Pai. E eu queria pedir, fala com a gente aqui nessa tarde, ministra o nosso coração, estamos abertos ao que o teu Espírito quer falar. Senhor, usa a minha vida, que nada venha da minha carne, da minha alma, mas que venha do teu Espírito. Se alguma coisa vier da minha alma, da minha carne, que o teu povo esqueça completamente disso que eu disse e apenas fique aquilo que é a tua vontade e a tua direção para nós, Pai. Ministra o nosso coração, nós queremos ser esse odre novo, Pai, para receber o que o Senhor tem para nós. Fala com a gente no nome de Jesus, amém. O que Paulo mostra para nós aqui é uma forma de liderar a igreja à maturidade. Interessante a forma que o Hernandes Dias Lopes ele descreve a igreja brasileira, né? Ele diz que a igreja brasileira tem quilômetros de largura, como se a igreja fosse um rio, um lago. Ela tem quilômetros de largura e centímetros de profundidade. É uma igreja muito grande, porém rasa em sua maturidade. A maturidade da nossa igreja, ela é rasa. E é por isso que a gente vê acontecendo tantas coisas na igreja brasileira, né? E a gente poderia talvez descrever como uma certa bagunça. Fala, olha, tem uma bagunça acontecendo na igreja brasileira. Mas é mais ou menos assim, se você for numa escola com 500 alunos de prezinho, primeira, segunda série, e você aparecer lá no recreio, o que você vai esperar daquele ambiente? Um ajuntamento de crianças. E aqui Paulo está nos dizendo qual é o caminho para levar a igreja à maturidade. Ele termina dizendo que isso que ele está dizendo, o propósito é, verso 14, o propósito é que não sejamos mais como crianças, levado de um lado por outro por ondas, nem jogado para cá e para lá com todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza dos homens que induzem ao erro. Então, o propósito que eu acabei de falar para vocês, Paulo está dizendo, é levar uma comunidade à maturidade. Então, qual é a forma que Paulo nos apresenta, que leva uma igreja à estatura de Cristo, que é a igreja que vai ver Jesus voltar, porque Jesus não volta para casar com uma criança, Jesus não é pedófilo. Jesus volta para casar com uma noiva madura, e o nosso papel enquanto líderes é levar a igreja à maturidade de Cristo, amém? Adorná-la, prepará-la para o casamento. E qual é esse caminho então de maturidade? Primeira coisa que Paulo vai nos mostrar aqui é sobre unidade. Ele diz então que nós vamos trabalhar como um corpo. Olha como ele começa esse texto. Verso de número 3, façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo, um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamadas é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos. Então, ele começa falando de unidade. Então a primeira coisa que tem que entender é que a igreja tem que ser liderada por nós, por uma unidade.
Abre comigo a sua Bíblia para eu mostrar isso para você aqui, esse princípio nas Escrituras, em Gênesis 1:26. Abre aí, Gênesis 1:26. Gênesis, capítulo número 1, verso de número 26. É um texto muito conhecido nosso, que diz: E disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. E aí ele fala então que nós teríamos domínio sobre todas as coisas. E é interessante esse texto porque fala, e disse Deus. E a palavra Deus está no singular. Deus disse, ok? Mas quando Deus vai dizer, ele conjuga o verbo na primeira pessoa do plural. E disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. E a pergunta que você faz para o texto é simples. Com quem que Deus está falando? Para você usar a primeira pessoa do plural, você tem que estar num grupo falando, sim ou não? Façamos, né? Tal obra, a nossa imagem, a nossa semelhança. E com quem que Deus está falando? E para a gente isso é muito simples de responder. Por quê? Porque nós cremos uma doutrina básica das Escrituras, que é a doutrina da Trindade. É porque é o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito, essa unidade perfeita, que é tão perfeita essa unidade que nós afirmamos, como está aqui em Efésios, que há um só Deus. Porque é perfeita essa unidade que acontece desde toda a eternidade. Os teólogos chamam, né, que Deus sempre viveu nessa dança perfeita da Trindade. Então esse Deus que é essa família, esse Deus que é essa comunidade, esse Deus fala, façamos o homem. E aqui a palavra homem não é o macho, ok? Aqui a palavra homem é Adão, que não faz referência ao macho, faz referência à humanidade. Façamos esse ser, que eu vou chamar de humanidade, a nossa imagem, a nossa semelhança. Ou seja, presta atenção, faz assim comigo, ó. Esse Deus trino aqui, ó, Deus trino, ele vai criar um ser, a imagem e semelhança dele. Tinha como ele criar isso? Isso é a imagem e semelhança disso? Não. Esse ser que é uma comunidade, esse ser que é uma família, esse ser que conjuga o verbo na primeira pessoa do plural, para criar um ser, a imagem dele, ele tinha que criar o quê? Uma relação. Ele tinha que criar uma família, ele tinha que criar uma comunidade, para que esses daqui pudessem expressar quem ele é. Então quando ele diz, façamos o homem, ele não está falando de um indivíduo ali, ele está falando de um ser coletivo que ele estava criando, que iria representar ele na terra. O que isso significa? Presta atenção, significa que você não é a imagem de Deus. E eu não sou a imagem de Deus. Nós carregamos parte da imagem de Deus. Mas quem é a imagem de Deus? Nós, diga comigo, nós. Quando estamos juntos e quando podemos conjugar o verbo na primeira pessoa do plural, que ele aparece. É quando é nós. Portanto, eu vou fazer o ministério, não é uma frase de Deus. Minha igreja não é uma frase de Deus. Porque quando é que Deus está envolvido? Quando você aprende a conjugar o verbo na primeira pessoa do plural. É façamos. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? O nosso papel é representar Ele. E Ele é esse Deus que nunca esteve só. É um Deus que nunca se viu só. É um Deus que ama conjugar o verbo na primeira pessoa do plural. E aí ele expressa a si mesmo, criando um ser, que é a imagem dele. Ou seja, você não foi feito para viver, você foi feito para conviver. Tanto que em Gênesis 1 você vê um poema maravilhoso, e esse poema repete algo, né? E viu Deus que era bom. 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 No sexto dia viu Deus que era muito bom. Tudo lógico, perfeito, sem pecado. Gênesis 2, também um jardim sem pecado, perfeito. E aí de repente tem uma frase em Gênesis 2, estranha. Não tem pecado. Texto assim, não é bom. Peraí, você acabou de criar tudo perfeito, não entrou pecado ainda. Como essa frase está ali?
não é bom. O que ele viu que não é bom? Ele viu isso aqui, ó. Ele viu alguém sozinho. Alguém com alto potencial de só aprender a falar eu e só aprender a falar meu. Não é bom por quê? Porque eu não me vejo nisso. Não é bom porque quando eu olho não me representa, porque eu sou uma família. Eu sou, o Deus que nós servimos é uma comunidade, gente. O Deus que nós adoramos é uma família. Ele olha e fala, não é bom, porque primeiro, eu não me vejo. Não é bom, segundo, porque é estéril. Não gera nada você sozinho. Não é bom, porque vai acabar nele, se você ficar sozinho. Não é bom porque não vai ter legado, esse indivíduo. E aí ele pega, então, e cria a mulher. Tira de dentro dele, ossos dos ossos dele. Faz parte dele, tem o DNA dele. Quando ele olhou para a mulher, ele falou assim, meu Deus, sou eu. Mas não sou eu. Sou eu com os acessórios a mais. É carne a minha carne, é ossos meus ossos. Dá quase que vou chamar varão, mas vou chamar varoa. Por quê? Porque saiu de mim, não sou eu, mas parece comigo, eu me vejo, mas é diferente e me completa. Tem o que me falta. E aí, olha que loucura, gente, presta atenção. Acho que praticamente quase todos aqui são casados aqui dentro, talvez um ou outro não são. Olha que loucura, quando o homem e a mulher se tornam um, conjugam o verbo na primeira pessoa do plural, falam façamos, Deus libera sobre eles um poder que só ele tinha, criar novos seres humanos. Você tem noção que eu e a Val, quando nos tornamos um no nosso corpo, há sobre nós o poder de continuar a criação. A Val está grávida agora, atualmente. Está vindo mais um ser humano. Por quê? Porque nós parece tanto com Deus, que é liberado o poder do Criador sobre nós, quando somos um. Só que isso isso não funciona somente no contexto biológico de ter filhos. Essa realidade é para tudo. Ele disse, o que vocês ligarem na terra, o que vocês concordarem vai acontecer. Como que ele dissesse, vocês vão dar continuidade à criação como? Sendo nós, tendo unidade, concordando. E eu lembro que eu estava para pregar num lugar, numa igreja, e eu estava no louvor e tal, e no momento do louvor, e me veio isso, né? Falei, nossa, pensando em Adão, e pensando em Eva, e ele se tornando um, e nascendo, eu falei, então peraí, na unidade nascem novas coisas, e eu senti como se o Espírito me parasse naquele momento, calma, nem toda unidade nasce coisas, porque na homoafetividade não nasce nada, e eu não estou falando de homossexualidade agora, estou falando de homoafetividade. Afetividade entre os iguais. Não nasce nada. E é por isso que tantas denominações estão morrendo. Por quê? Porque é um ajuntamento dos iguais. E aí a gente mata a próxima geração. Porque não nasce nada, não vai para lugar nenhum. Por quê? Porque é todo mundo que pensa igual, anda igual, se veste igual, interpreta igual, e a gente anda e concorda naquilo, temos o mesmo inimigo, e a gente está ali junto, e que gostoso, mas é estéril. Que ambiente delicioso, mas não tem confusão, mas também não tem vida. Numa ocasião, o pastor que eu citei, o pastor Paulo, ele compartilhou comigo do texto dos ossos secos, né? O vale de ossos secos, aquele monte de ossos, morte, né? E aí, o profeta, então, é desafiado a profetizar sobre aquele vale de ossos secos, e a Bíblia diz que começa a crescer nervos e tendões. Então, quando começa a unidade, a primeira coisa que você vai ver é que os ossos diferentes começam a se juntar.
Então você tem esse osso aqui, ó, do seu braço, que é igual a esse. Os iguais estão separados. Quem que está junto? Os diferentes. E aí para os diferentes ficarem juntos, começa a crescer tendões e começa a crescer nervo. E aí ele disse assim, então toda unidade sempre vai ser tensa e nervosa. Só que se não for tensa, não tem força e movimento. Se não for nervosa, não tem sensibilidade. Sim ou não? As pessoas que nós somos mais unidos são as relações que se permitem ter mais tensão e nervosismo. Eu perguntar assim, quem você mais brigou na vida de solteiro? Irmão e irmã, sim ou não? Primo e prima. Então, quanto mais unidade, porque é uma unidade de sangue, se permite ser nervoso e tenso. Porque a gente não tem problema de discutir profundos assuntos, porque aqueles assuntos não vão nos separar. A gente nasceu na mesma casa, acabou. Só que, como a gente não tem uma unidade profunda, fica sempre superficial nossas conversas. Porque a gente sabe que se a gente divergir de opinião, acaba a relação, de tão fraca que é a nossa relação. Quem está entendendo o que eu estou falando? Então, nós estamos diante de um Deus que nos criou para ser nós. Olha para quem está do seu lado, faz uma cara de corintiano assim, fala, é nós, mano. Misericórdia, irmão. Só que essa forma que Paulo está nos chamando a liderar a igreja, presta atenção agora no que eu vou falar. Essa forma de Efésios 4, que eu vou fazer uma provocação como sendo um novo de Deus, mas na verdade seria um de novo de Deus, isso aqui já foi escrito há mais de 2000 anos. Ele está nos chamando para liderar a igreja nessa unidade dos diferentes. Está nos chamando para deixar, ouça o que eu vou te falar, Cristo liderar a igreja dele. Pastor, entenda, a sua igreja já tem um pastor, e ele é o bom pastor. Então você que está aqui, não é pastor da sua igreja, você é o co-pastor da sua igreja. E se você é um pastor auxiliar, você é o co-pastor da sua igreja. Tá brincando? O que Paulo está dizendo aqui é, a igreja tem um cabeça. Sim ou não? Quem é o líder da igreja, gente? Cristo, diga comigo. Ele é o líder da igreja. É Ele quem lidera a igreja. Então nós temos que deixar Cristo liderar a igreja à maturidade. Como? E aí Paulo fala, na unidade dos diferentes. Por quê? Porque se eu começo a ler, olha, se eu leio do 3 ao 5, do 3 ao 6... Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Aí eu já posso pensar assim, então se alguém aqui está atrapalhando a unidade, já vamos tirar, né? Você é o quê? Arminiano? Calvinista? Então nós vamos juntar só os grupos igual que escatologicamente. Você crê no quê? Então já separa, né? Porque a gente precisa manter o vínculo da unidade aqui, né? Se eu leio só essa parte, eu já começo com isso, orelha com orelha, boca com boca, o pé com pé, mão com mão, a gente quer já começar a separar, dividir, porque a gente quer ter unidade. Só que aí ele continua, há um só corpo, um só espírito, uma só esperança, e ele vai falando dessa unidade. Só que aí, quando ele chega no verso de número 11, ele fala, agora deixa eu te falar quem tem que ter unidade. E aí ele diz, ele deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, pastores e mestres. E o que ele está dizendo, se vira, é unidade entre os diferentes. É unidade entre os que foram criados por Deus em pontas completamente diferentes do corpo de Cristo. E ele está chamando a gente para andar juntos. Queria fazer uma provocação com vocês hoje. Por quê? Porque, coloca para mim o slide, por favor. Nós... para cá, que eu olho, que eu aponto.
Nós lideramos igreja assim, ok? Nossas igrejas são numa estrutura bastante institucional, né? Onde nós temos um líder. Um líder que ele manda, né? E os outros executam, obedecem, e eles então fazem acontecer aquela visão, aquele caminho que nós estamos seguindo. E essa estrutura, gente, ela é extremamente frágil. Ela é uma estrutura rápida, porque você tem uma pessoa executando, pensando, planejando e fazendo tudo acontecer, e é muito rápido, porque eu tenho uma ideia, eu ligo para a equipe, a gente executa, domingo acontece, ok? Só que ela é extremamente frágil, porque eu aprendi na faculdade, também sou formado em psicologia. Muito bom, né? E eu aprendi na faculdade que um louco nunca sabe que está louco. Primeiro princípio da loucura, você não sabe que você está louco. Por quê? Porque se eu estou vendo alguma coisa aqui, estou vendo um pônei aqui, ó. Eu estou vendo o pônei. Então não é uma mentira do louco, ele está vendo o negócio. Agora, como que eu sei que não estou louco? Como que eu sei que não tem um pônei aqui? É se eu viro para o meu semelhante e falo, você está vendo o pônei aqui? Você está vendo o pônei aqui? Você está vendo o pônei aqui? Se 3 responder não, estou louco. Só que se eu sou o topo daquela pirâmide e não tem ninguém comigo, e você entende que a maioria das loucuras que a gente vê por aí é cheio de sinceridade. Gente, entenda uma coisa, o que é um herege? É um dos 5 ministérios sozinho. Vamos lá, uma heresia recente que a gente está aí batalhando. Graça barata, hipergraça. O que é a hipergraça? Um evangelista sozinho. Porque, claro, gente, ele foi chamado para evangelizar, ele quer ganhar o mundo inteiro. Então, se ele puder alargar a porta do céu, ele vai fazer. Se ele puder alargar o caminho, ele vai fazer. Na sinceridade do seu dom. Só que ele precisa de um pastor do lado dele, ele precisa de um mestre do lado dele, ele precisa de um profeta do lado dele, ele precisa de um apóstolo do lado dele, falando, cara, calma. Eu sei que você quer pôr todo mundo para dentro, mas a Bíblia diz que não vai entrar todo mundo. Você pega um profeta sozinho, meu irmão. Ele vai destruir tudo na sinceridade do seu dom. Então, apesar dessa estrutura ser extremamente rápida e ágil e funcionar, principalmente numa nação como a nossa, que é uma nação de órfãos, todo mundo querendo um pai, todo mundo querendo um ídolo, todo mundo querendo um manda-chuva, todo mundo querendo um guru, só que bomba. Só que funciona, entre aspas. Só que não leva a igreja à maturidade de Cristo. Sabe qual é o problema da igreja? Os especialistas. Porque eu ter um especialista na igreja faz com que ele seja especialista, eu não preciso mexer naquilo, né? Por exemplo, grupo de intercessão. É um mal necessário na igreja. Por que tem um grupo de intercessão? Porque a gente não ensinou o povo a orar. Então a gente, deixa uns especialistas em oração. Quem está entendendo o que eu estou falando? Projeto de evangelismo você não precisa evangelizar, temos os nossos especialistas em evangelismo aqui. E aí a gente vai criando uma igreja imatura, porque a gente tem essa estrutura. Agora, como é que seria Cristo liderando uma igreja? Então, seria mais ou menos assim. Vamos lá? Seria isso. Essa seria a ideia de um movimento. A igreja no Novo Testamento, ela tem muito mais a ver com um movimento do que uma instituição. É claro que ela é também uma instituição no sentido de se organizar, de ter um CNPJ, de organizar todas as coisas, mas ela é muito mais movimento orgânico, vivo, uma videira, uma árvore, um corpo, você vê que tudo coisa viva que ele usa de exemplo, do que uma instituição. Um livro muito bom sobre isso é A Treliça e a Videira. Você tem esse aspecto da treliça ali, de uma estrutura que suporta, mas a videira cobre tudo, a vida cobre tudo, a ponto de você nem vê mais a treliça. Então, seria mais ou menos isso. Do que é isso aqui? Isso aqui seria isso aqui. Então,
a liderança da igreja, segundo o apóstolo Paulo aqui em Efésios 4, seria muito mais uma mesa do que uma pirâmide. Então não é um mandando, mas é Cristo liderando através do seu corpo. E quem é Cristo, segundo o apóstolo Paulo? Cristo é o apóstolo dos apóstolos, o grande plantador da igreja. Quem é Cristo? O evangelista dos evangelistas. Quem é Cristo? O profeta dos profetas, o mestre dos mestres e o bom pastor. Ele é os 5 ministérios em sua plenitude. Quando ele é assunto aos céus, ele deu uns para. Por quê? Porque a gente carrega parte da revelação de quem Cristo é. Você é um membro do Cristo. Eu sou outro membro do corpo de Cristo. E juntos nós então podemos representar Cristo. Então como que Cristo lidera uma igreja? Através dos dons que Ele deu. Através dos homens e mulheres que Ele liberou sobre a igreja. Só que é um grande desafio. Por quê? Porque requer um grande exercício de humildade para liderar nesse formato. Porque eu vou ter que começar a considerar o dom do outro como importante. O problema, Paulo vai dizer em 1 Coríntios, que não é a gente ser diferente. O problema é a gente ser arrogante e achar que a nossa parte é a principal. A gente usa o nome pastor num formato, e eu nem acho que talvez precise mudar, mas a verdade é que a gente usa o nome pastor para líder, ok? Nós usamos o nome pastor para falar de líderes, mas a verdade é que alguns aqui não são pastores. Alguns aqui dentro são mestres. Alguns aqui dentro têm um dom profético. Alguns aqui dentro são evangelistas e alguns aqui dentro são apóstolos. São todos esses dons. Aí, a grande pergunta, né? E as pessoas fazem, mas apóstolo e profeta ainda tem? Nós chegamos à estatura do varão perfeito? Sim ou não? Então tem. Ele liberou esses 5 para que a igreja chegue à estatura do Cristo. Chegou? Não. Então, se a gente vai tirar apóstolos e mestres, apóstolo e profeta, por que não tirou mestre, pastor e evangelista? Por que mantém os 3 e os 2 não? E eu te respondo por quê. Que a gente, deixa eu te falar uma coisa. A igreja no mundo, em sua maioria, matou apóstolo, profeta, Espírito Santo e mulher. De novo, a igreja no mundo tentou matar apóstolo, profeta, Espírito Santo e a mulher. Por quê? É as 4 coisas que você não consegue controlar. Então tira a mulher da liderança, tira o Espírito Santo da liderança do culto, tira apóstolo e tira profeta. E a gente só vai deixar o que a gente tem controle. Porque a gente quer liderar a igreja e não Cristo. E não deixar Cristo liderar a igreja dele. Através do corpo. Então, deixa eu te falar o que nós estamos fazendo com isso na prática, ok? Lá na família de Zascope, a gente está liderando com 5 ministérios. Então a gente tem o nosso corpo de diaconia e nós temos o nosso corpo de presbitério. Então o pastor Estevão leu o texto aqui que ele manda essa carta aos presbíteros. Quem são os presbíteros? Governo da igreja. Homens com suas esposas foram chamados ao governo da igreja, ok? E entre os diáconos e presbíteros, você tem o quê? Diáconos e presbíteros que são pastores. Que foram dados por Deus como um dom. Gente, nós ouvimos aqui agora, Estevão Fernandes, um presente, um dom para o corpo de Cristo, um pastor da nossa nação. Você entendeu que quando ele estava falando sobre pastoreio, o seu coração parece que ia rasgar no meio? Por quê? Porque ele é um pastor. E ele foi chamado para equipar os santos no pastoreio. Então todos nós saímos daqui nessa manhã um pouco mais pastor. Porque um pastor que foi chamado para Deus para treinar pastores estava aqui em cima. Agora ontem a gente não ouviu um pastor. Ontem nós ouvimos um apóstolo / profeta.
Quem conseguiu anotar a pregação do JB? Quase ninguém. Por quê? Você não anota a pregação de profeta. Não tem pontos. Eu abri o iPad ali e fiquei, não dá, tem que só absorver, porque... Mas é isso. Só que a gente sai daqui ativado, a gente sai daqui querendo mudar o mundo, a gente sai daqui disposto a pegar a nossa cidade e virar de ponta cabeça, porque você estava diante de um apóstolo. Quem está entendendo o que eu estou falando? A gente ouve a palavra apóstolo, a gente já tem um calafriozinho às vezes assim, né? Ah, meu Deus, alguns, né? Por quê? Porque a gente usou isso como hierarquia, gente. Não é uma hierarquia. Deu uns para, são 5. Não é um que é mais importante que o outro. Não, são 5 funções no corpo de Cristo. Tem um autor chamado Alan Hirsch, que ele faz uma comparação com o corpo de Cristo, dizendo que os 5 ministérios seriam como 5 sistemas do corpo de Cristo. Então pensa no sistema neuronal, sistema cardiovascular, o sistema digestivo, o sistema muscular. Pensa nos sistemas. Um precisa do outro. Ah não, o neuronal é mais importante. Ah, então se o coração parar de bater, funciona. Ah não, então o coração é mais importante. Ah, então se o seu estômago parar de funcionar, funciona. Não. Ele precisa da vitamina do estômago para bater, que precisa da ordem daqui para funcionar, mas precisa do sangue para continuar funcionando o cérebro. Um depende do outro. Se você tirar alguém, você vai ter um problema. Então, a gente começou a liderar desse formato. Então nós temos lá 5 líderes que se reúnem, então, para liderar a igreja. E cada um representa um sistema do corpo de Cristo. Então, vou dar um exemplo. Mais simples, ok? Vamos fazer uma nova série na igreja, de pregações. Qual é a nova série que nós vamos fazer na igreja? Como é que você faz lá na sua igreja? Na maioria das vezes, a gente vai para lá, vai orar, vai pedir para o Senhor, Senhor, qual que é a série e tal, e pensa, e lê e tal, e a gente sai com uma nova série. Como é que a gente está fazendo? A gente está experimentando. Cada um desses vai trazer um conteúdo para a mesa, ok? Então, por exemplo, o apóstolo, ele traz visão e direção. Qual é a visão que a nossa igreja carrega? Qual é a identidade dessa comunidade? Qual é a direção que Deus nos chamou para ir, ok? Então você tem isso. O profeta traz vontade de Deus, alinhamento, o que os céus estão falando, o que ele está ouvindo do Senhor, então ele vai trazer essa parte. O mestre traz um alinhamento teológico, ele fala, ok, então deixa eu explicar isso biblicamente, o que a Bíblia diz sobre isso, está correto biblicamente isso, ou foi algo da nossa alma, e ele traz esse alinhamento. O pastor traz as demandas internas. O pastor sabe o que está acontecendo entre os casais, entre os adolescentes, nas células. Ele sabe o que está rolando. E o evangelista traz as demandas externas. Ele sabe o que está acontecendo no cinema. Ele sabe o que está acontecendo no TikTok. Ele sabe o que está acontecendo na cidade. Ele sabe os problemas que estão tendo nas boates. Porque ele está envolvido com o externo. E aí você pega isso e decide que série você vai fazer na sua igreja. Quem está entendendo o que eu estou falando? Porque se tem um mestre no topo da pirâmide, a gente só vai ter série teológica. Se tem um profeta no topo da pirâmide, você só vai ter série profética. Você tem um apóstolo, ele quer enviar todo mundo, ele quer abrir novas igrejas e começa a atropelar todo mundo. Mas de repente a gente começa a ouvir um ao outro e deixar o dom de Cristo no outro começar a ministrar a nossa vida. Foi muito interessante numa reunião, né, no meio da pandemia. Eu tenho um menino que trabalha comigo, o Thiago, que até escreveu o livro comigo, Deus te fez de propósito, e ele chegou animadíssimo, né? Ele falou, cara, né, na reunião, eu estava olhando os números do YouTube, a gente está no online, e eu vi que a gente alcançou 200 mil pessoas nesses últimos meses com o culto. Olha o que Deus está fazendo, pessoas de não sei quantos países e tal. Ele é animadíssimo, né? E aí o Robson, que lidera o pastoral, ele falou assim, pô, que legal, mas como é que está o pessoal de Bragança? Quantos que a gente foi visitar? Para quantos a gente ligou? Quantas cestas básicas nós demos? Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? E a gente deixa um atrapalhar o outro. Essa maravilha que é tendões e nervos entre nós. Gente, não é romântico isso aqui não, tá?
Essas mesas aqui não são românticas, porque são 5 diferentes sentados à mesa, crescendo no seu dom. Porém, com essa unidade, querendo o mesmo propósito, a edificação da noiva, a edificação da igreja. É aqui dizendo, façamos. É aqui dizendo, é nós. No ajuntamento dos diferentes. Sabe, eu fiz um curso, porque o grande exercício disso aqui é humildade. O exercício disso aqui é humildade. E posso te falar a real, porque vários líderes não têm a coragem de fazer isso aqui, talvez já enxergaram isso aqui, e não têm a coragem de fazer isso aqui, porque você tem medo de empoderar outras pessoas para trabalhar lado a lado com você. E porque no fundo a gente tem medo que vão roubar a nossa igreja. Mas se roubarem a sua igreja, graças a Deus, você roubou de Cristo. Não é minha, não é sua, como é que vão roubar o que não é seu? E aí a gente vai começar a ativar pessoas ao nosso lado para crescer no dom delas em Cristo. Deus não chamou... Gente, é muito doido, porque quando você olha para Cristo, sabe qual foi a primeira coisa que Cristo fez no ministério? A primeira coisa que Cristo fez no ministério, escolher quem ia substituir Ele. Não, peraí, Jesus, constrói alguma coisa primeiro. Não. Antes de curar o primeiro leproso, Ele já tinha quem ia substituir Ele. Agora guarda o que eu vou te falar. Não era auxiliares, eram substitutos. Não é, olha, esse aqui é o meu braço direito. Não, Ele estava dizendo, esse é quem vai ficar no meu lugar. Porque Ele liderou para morrer. Ele liderou para ir embora. E para ter pessoas que fariam obras iguais às dele e ainda maiores fariam. Então Ele não tinha medo de compartilhar tudo. De dar autoridade, de falar, vai em meu nome. Porque Ele estava liderando para deixar um legado no planeta. E não para criar um império para Ele. Mas era um reino se espalhando por toda a terra e que chegou até nós. Porque Ele fez isso. Então, o grande desafio aqui é um desafio de humildade. De mestre olhar para profeta e falar, eu preciso de você. Mas não fala nada teológico. Não fala mesmo. Porque ele é uma outra parte do corpo de Cristo. É de pastor olhar para evangelista e falar, eu preciso de você, porque Deus colocou a parte de Cristo que me falta em você. Me ensina a ser um pouco mais evangelista. É apóstolo que quer enviar todo mundo, olhando para pastor e falando, eu preciso de você, eu preciso aprender a me importar mais com gente, porque eu atropelo todo mundo. É um exercício de humildade. E foi muito doido, porque eu aprendi isso. Eu fui fazer um curso de coaching, no instituto, era um instituto canadense, era um negócio bom assim, né? Quando eu trabalhava lá na editora do meu pai, eles bancaram para mim esse curso, e aí eu lembro que a primeira aula, né, o professor ensinando a gente, que no coaching lá, né, o coaching mesmo assim, o atendimento, você não pode dar nenhuma opinião, olha isso, nenhuma opinião, você só pode fazer perguntas, para você então tirar a solução de dentro da pessoa. Então você não pode falar, eu acho que você deveria. Não, é só perguntas, para a pessoa trazer a solução. Essa é o lance do coach, né, original lá. E aí, ele soltou a gente fazer um exercício. Colocou a gente em dupla, aí você tinha que fingir que era cliente, a pessoa te atendia, depois trocava. Fizemos o primeiro exercício, era só fazer perguntas básicas ali, e aí voltou para o feedback. Todo mundo levantou a mão. Impossível. No meio, parecia que saía uma opinião aqui. Opinião. Uma tentação de dar opinião na vida dos outros. E alguém perguntou assim, pastor, professor, por que é tão difícil não dar opinião? E aí ele falou assim, com muita humildade, ele falou assim, posso falar a verdade? É por causa da arrogância de vocês. Porque eu sempre acho que aquilo que está dentro de mim é mais precioso do que o que está dentro da pessoa. E é por isso que vários líderes não conseguem ouvir o outro. Ouvir não é esperar a sua vez de falar. Ouvir é considerar o que o outro está falando, pensar sobre o que o outro está falando e falar, talvez o outro esteja certo.
Gente, presta atenção, quando você pede sabedoria para Deus, e a Bíblia incentiva você a pedir sabedoria, que Ele dá livremente, quando você pede sabedoria para Deus, sabe o que Ele vai te dar? Uma certeza que você não sabe. Esse é o sábio. Pega o livro do homem mais sábio que existiu, Provérbios. Sabe qual é o principal tema de Provérbios que mais aparece lá? Peça conselhos. Mas você não é o sábio? Sim, sei que não sei nada. Isso é sabedoria. Eu sentar à mesa falando, tem algo para eu aprender dele, tem algo para aprender dela, tem algo para aprender dele. Então eu consigo falar, fala você, eu quero te ouvir. Então a gente precisa entrar no novo de Deus. Você tem que olhar para a sua liderança e falar, cara, quem é esse cara no corpo de Cristo? Quem é essa mulher no corpo de Cristo? E o que eu posso fazer para ser plataforma para ela ser o máximo no dom dela? E aí a gente vai começar então a investir um no outro. E o que é muito legal disso, gente? É que as pessoas começaram então a crescer no dom delas. Sabe, quando você pega um mestre e faz ele fazer 300 visitas, você mata o coitado. Porque não é. E eu não estou dizendo que ele não tem que fazer nenhuma visita. Mas ele não vai ser como o pastor, gente. Só que a gente pegou o pastor e quer trancar ele para estudar e ter a melhor pregação do mundo, e tipo Subirá. Só que o dom dele é isso aqui, é aconselhamento, é cheiro de ovelha, é o dom dele. Ele se realiza em ouvir 3 horas alguém. E o apóstolo está assim, ó, você tem 15 minutos, vamos lá. Porque a gente tem uma outra reunião para ver como é que vai ser na Coreia, lá, nossa congregação. Só que isso foi muito doido, por quê? Porque a gente começou a fazer pastor ler livro de pastor, e fazer mestre ler livro de mestre, e fazer profeta ler livro de profeta, para que eles pudessem crescer em seus ministérios e apoiar um ao outro naquilo que me falta. E aí a gente então dividiu, no bom sentido da palavra, né? Organizou a igreja nos 5 ministérios. Então, eu não coloquei no slide, mas se você quiser anotar, para você pensar depois. O Tiago, lá, que cuida e aí a gente não coloca a pessoa como profeta, ok, gente? Está aqui, gente, queremos receber o profeta Tiago. Não faz isso. Ele lidera esse sistema da igreja, ok? No corpo de Cristo, aquilo que há uma inclinação profética no corpo de Cristo é o que ele lidera. Então, o Tiago, que lidera a parte profética, lidera o louvor, lidera a intercessão, lidera a sala de oração e lidera o nosso Ministério de Justiça Social. Ok? Então ele lidera isso, o Tiago. E aí o Léo, que lidera os mestres, ele lidera toda a parte de conteúdo das nossas células, toda a parte de conteúdo do nosso culto de ensino. Ele organiza todo o culto de ensino e todas as salas de ensino que a gente tem lá na igreja. Então ele se preocupa com isso e está preparando a escola de líderes para o ano que vem. O Robson, que cuida do pastoral, ele lidera todas as células, ok? Então todo o sistema lá de células, lidera o infantil, os casais e os adolescentes, tá? É isso que ele lidera. E os evangelistas lideram todo o nosso voluntariado, toda a mídia da igreja, todos os movimentos evangelísticos e todo o time de integração, né? Que pega as pessoas novas na igreja e a classe de novos membros. É isso que eles lideram. E o apostólico lidera todas as novas ações que nós estamos fazendo, né? Toda a direção e, lógico, o sistema todo junto com eles, olhando para cada uma das coisas que nós estamos fazendo ali. Então, de forma muito prática, eu reúno com eles de 15 em 15. Então a gente tem essa mesa de 15 em 15 dias, tá? E a gente tem uma pauta olhando para cada uma das coisas que eles estão fazendo. Nesses 15 dias, eles estão reunidos com a galera do louvor, com a galera da intercessão, com a galera dos mestres. E aí, o louvor vai fazer algo, por exemplo, está acontecendo algo muito legal. O louvor vai colocar uma música nova, eles mandam para os mestres e perguntam, cara, tá alinhada essa música? Biblicamente falando. E aí a galera do mestre fala, cara, muda essa palavrinha que já vai ficar bom. E aí a gente está tendo essa troca de falar, eu não sei, e eu não sou bom nisso, e eu posso te pedir o apoio nisso, para você me ajudar. Tem um livro muito bom sobre isso,
de um autor chamado Alan Hirsch. Alan Hirsch, ok? É um livro chamado 5Q. 5, letra Q. Depois você dá uma procurada. E ele fala algo muito interessante, né? Então, isso aqui seria o corpo de Cristo liderando, ok? Ele fala algo muito interessante. Ele usa uma sigla para os cinco ministérios, né? E é em inglês, ok? Então é APEST, a sigla. Então você tem apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, ok? S seria shepherd, né? De pastor, e T de teacher, de mestre. Então ele usa essa sigla para falar dos 5 ministérios, é o APEST, ok? E aí ele faz essa reflexão de como é a igreja no Ocidente, tá? Como é a igreja no Ocidente? Ele fala que a igreja no Ocidente é assim. Voltou. Acho que aconteceu alguma coisa aqui, peraí. Ficou faltando um, que o S está bem grandão, o T está bem grandão, certo? Vê se você tem aí. Não tem problema. Mas ele faz essa reflexão, que a igreja no Ocidente é A, P, E, as letras bem pequenininha, e S, T, a letra bem grande. Então nós temos a igreja que tem toda uma formação para pastor, tem toda uma formação para mestre, mas nós não temos formação para os 3 primeiros. E a pergunta é, como que se forma? Como que se treina? Como se cresce no apostolado? Como que se forma, como que se treina, como que se cresce no dom profético? Como que se forma, se treina, se cresce no dom de evangelista? E aqui fica um desafio para vocês, que estão liderando igrejas, de como nós não matamos esses dons no corpo de Cristo, mas nós ativamos eles para que eles possam trabalhar ao nosso lado, para que a gente possa levar a igreja à maturidade. Porque, encerrando, o que Paulo nos fala em Efésios 4 é exatamente isso. É a fórmula da maturidade. Então eu deixei uma fórmula matemática para vocês aqui da maturidade. M é igual a U mais D. Então maturidade ela é igual a unidade mais diferenciação. Então nós sermos um, sendo quem Deus nos criou para ser. É a unidade entre os diferentes. E aí, quando você tem isso acontecendo, olha que interessante. Você? Consegue ir para a próxima? Isso. Então, quando você tem unidade e diferenciação, então, de novo, unidade é nós sermos um, andarmos juntos. Diferenciação é eu poder crescer no que Deus fez eu para ser. Ok? Então, se eu fui criado por Deus para ser um mestre, eu vou crescer então no meu dom de mestre, mas em unidade com você. Quando uma igreja tem, presta atenção, baixa unidade e baixa diferenciação, ou seja, o líder ou a pessoa na igreja não sabe quem é e não tem unidade, você tem uma igreja de consumidor. Você tem uma igreja que vai lá de domingo, que assiste um culto, que dá um dízimo e vai embora. Ok? Ele não sabe quem ele é no corpo de Cristo, não está nem interessado em saber, e ele não é um com o corpo de Cristo. Então é um grupo de consumidores. Quando você tem alta unidade e baixa diferenciação, você tem uma igreja de clones. Já viu igreja que todo mundo fala igual? Que o tom de voz dos líderes são iguais. Meu Deus. Que todo mundo veste igual, que todo mundo é igual. Por quê? Porque os caras têm uma capacidade de integração gigantesca, mas não tem uma capacidade de despertar o dom específico que há na pessoa. E aí você tem uma igreja de clones. E se alguém é meio diferente, acaba naturalmente saindo da igreja e indo para outro lugar. Quando você tem alta diferenciação e você não consegue trabalhar a unidade, você começa a ter competição. E é o que acontece em muitas das nossas comunidades. Quando alguém começa a se destacar numa coisa, ele já começa a brigar com o outro que se destaca numa outra coisa. Então você vai ter sempre uma briga lá, como eu disse, entre os profetas, entre os mestres. Por quê? Porque ele está estudando, ele está aprendendo, ele está crescendo também no seu dom. E aí eles não vão se bicar ali, porque ele acha que o outro é desnecessário para o corpo de Cristo. E o que importa mesmo é o que ele carrega. E aí você vai ter competição. E então, se você tem unidade e diferenciação, é quando a gente tem então
cooperadores, é quando a gente tem discípulos de Jesus, e aí é quando a gente leva a igreja à maturidade. Eu quero deixar essa provocação para você. Discipulado não é fazer uma pessoa ficar igual a você. Discipulado é fazer uma pessoa ficar igual a Cristo. Então você olhar para as pessoas que Deus colocou ao seu lado e perguntar quem são elas no corpo de Cristo. E como você poderia dar condições para essa pessoa ser ao máximo aquilo que ela é no corpo de Cristo. Mesmo que seja diferente do que você é. E na verdade, que bom que seja diferente daquilo que você é. Porque você precisa dela. Sendo quem ela é no corpo de Cristo. E aí eu queria deixar essa reflexão com você. Nós estamos nesse momento, gente, precisando de mais treinamentos do que conferências. Não pensa para esse próximo ano, quem eu posso levar lá na igreja que vai bombar, que vai encher de gente. Pensa nesse ano, quem eu posso levar lá na igreja que vai treinar as pessoas em algo específico que nos falta. Não pensa quem é o cantor que se eu trouxer aqui vai abarrotar. Com a pandemia você já aprendeu que não funciona. Esse pessoal você perdeu todos. Que ia por causa de evento, sim ou não? Agora, nós precisamos equipar essas pessoas no corpo de Cristo. Então, olha para isso e pensa, o que nos falta? O que nos falta aqui no corpo? Nos falta esse alinhamento profético. Quem que você poderia levar na sua igreja, que tem maturidade, que tem uma mensagem bíblica, que poderia treinar o corpo de Cristo para ser mais profético? Então, mais treinamentos e menos conferência. Porque, por exemplo, isso aqui, às vezes a gente chama de conferência, mas isso aqui é um treinamento. Você está com um papel na mão e com uma caneta. Nós estamos aqui num treinamento aqui. Você vai sair daqui equipado, você vai sair daqui com ferramentas na sua mão, para você exercer o ministério. Então, volta para lá pensando isso. Segunda reflexão que eu queria deixar a partir disso que a gente conversou. Pensa mais em multiplicação do que em adição. Como assim, Douglas? Quando você pensa em adição, por exemplo, imagina que eu fiz o apelo aqui e veio 100 pessoas. Então nós adicionamos 100 pessoas. E aí você fala, pô, legal, bênção de Deus, 100 pessoas. Mas, dependendo do movimento que a gente faz, a gente não vai adicionar 100 pessoas. A gente vai treinar 10. Só que ao treinar esses 10, eles têm o poder de alcançar cada um 3, cada um 5. Só que alcançar esses 5 não para adicionar, alcançar esses 5 para multiplicar. Então esses 5 também vão ser treinados na capacidade de alcançar mais 5. Então, esses novos 100 que a gente adiciona, e que na verdade nos leva ao burnout, logo vão ser 1.000, vão ser 10.000, vão ser 1 milhão, se você treinar pessoas para ser discípulos, não consumidores no corpo de Cristo. Então, de início, parece menor. Uau, 100 pessoas, vamos postar aqui 100 novos para Jesus, do que falar 5 pessoas formadas. Só que esses 5, meu irmão. Pense em Jesus diante de 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Mas dava 60% do tempo para os 12. Por quê? Porque ele sabia do poder da multiplicação. Eu e você estamos aqui por causa de discípulos, não por causa de multidão. Então, foque nesse próximo ano na formação de discípulos. E o que são discípulos? Pessoas férteis. Hoje nós temos quase 8 bilhões de pessoas no planeta. Por quê? Porque nós temos filhos férteis. Se todo mundo numa geração tivesse filho estéril, a gente estaria exterminado. Mas como eu tenho filhos, nós lotamos a terra.
Então, se preocupe em ter discípulos de Jesus na sua igreja. Quantos discípulos de Jesus tem na sua igreja? Como assim, Douglas? Quem são discípulos? São aqueles que estão fazendo discípulos. Que vão fazer discípulos, que vão fazer discípulos. E assim nós vamos alcançar uma cidade, alcançar uma nação, e nós vamos chegar à maturidade da igreja. Só que Deus está nos chamando para ser nós. Sair desse lugar de eu lidero, para nós lideramos. Para uma mesa. Jesus termina seu ministério em uma última reunião de liderança. Onde? Numa mesa. Não terminou fazendo uma conferência. Terminou fazendo uma janta. Numa mesa. Com os dons ali. Para que eles pudessem continuar essa revolução. Amém? Se coloque de pé no seu lugar. Quero orar junto com você.